Olá, amigos. A paz de Deus esteja no coração de vocês, a alegria, a força do ressuscitado que está sempre conosco, ao coração, à vida, ao trabalho, à missão de cada um. Chegou o momento do Evangelho do dia. Que bom que você está sendo fiel, permaneça. Aquele que permanecer firme até o fim vai ver a ação, a glória de Deus, ainda que passe por sofrimentos que são inevitáveis na vida. Com coragem e com fé. Com alegria vamos ao Evangelho, Lucas 11, de 15 a 26. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam, por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus vai mostrar que o reino de Deus está chegando através de vários sinais. Um dos sinais fortes é a expulsão dos demônios. O demônio é aquele que prendeu a humanidade através do pecado, e agora chega aquele que é o mais forte, que veio expulsar aquele que se julgava forte. Deus é infinitamente mais forte e Jesus é Deus conosco, é Deus que veio visitar a humanidade para tomar aquele que pensava ser forte e que dominava a humanidade, para tomar de volta os filhos de Deus para o Pai. Então ele é aquele que entra, arromba as portas do domínio do mal e vencerá definitivamente. Ninguém poderá vencer verdadeiramente o mal a não ser em comunhão com a presença de Jesus. Pois quem não está com ele, está contra ele, porque não existe vitória sobre o demônio, sobre o mal e a morte, a não ser a vitória do Cristo na cruz e na ressurreição. Por isso ele vai dizer: quem não está comigo vai estar contra mim. É decisiva na nossa vida, na vida de qualquer pessoa, a posição sobre a fé em Jesus Cristo. Mas suponhamos que alguém não conheça Jesus Cristo, como poderá se decidir por ele? Pela prática fiel do bem, da justiça. De alguma forma estas obras estão mostrando que essa pessoa, sem o saber, sendo assim de Deus, pela prática desse bem todo que faz, ela está se colocando a favor de Cristo. Agora, o problema grave que está nessa palavra é que pessoas de má índole, inclusive religiosos, eles, vendo toda a obra de Jesus, tentavam desqualificá-la, se opondo a Jesus de todas as formas, falando inclusive que ele tinha pacto do demônio para expulsar o próprio demônio, como se isso fosse possível. Não era possível tal coisa. Então Jesus vai dizer a eles essa afirmação tão grave: quem não recolhe comigo, dispersa, espalha. Vocês não estão querendo recolher comigo, não estão querendo se decidir por mim. Então vocês não têm outro caminho. Isso é muito grave. Meus irmãos, é preciso tomar uma decisão clara na vida.
somos ou não de Cristo. Não dá para ser meio termo, não dá também para ficar fazendo de contas que cremos, mas agindo com indiferença, ou falando que cremos, mas vivendo os nossos próprios projetos e não o projeto de Deus apresentado claramente nos evangelhos, o projeto que Deus realizou na vida, por meio da vida e da obra de Jesus, das suas palavras e ações. Vamos pedir a Deus essa graça hoje de nos decidirmos por Jesus Cristo definitivamente. Senhor, nós queremos nos colocar ao lado daquele que é verdadeiramente o forte, que tomou de volta para o Senhor toda a humanidade por sua vida, morte e ressurreição. Nós queremos nos confiar agora a Jesus Cristo, a ter comunhão com Ele, para com Ele vencermos também o maligno. Não nos deixe de alguma forma ficar nos opondo a Jesus ou fazermos de conta que cremos quando não cremos de verdade. Ajuda-nos a viver verdadeiramente o Evangelho. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.